revelação de Deus é o conhecimento de Deus. Deus se revela, Deus se dá a conhecer. Mais do que Deus revelar fatos ocultos, a revelação de Deus tem o propósito de trazer o conhecimento de Deus aos seres humanos. E a revelação de Deus confronta o secularismo. Por quê? Porque quando nós aprendemos sobre Deus, quando nós realmente conhecemos Deus, nós não podemos ficar quietos diante daquilo que confronta os princípios da palavra de Deus. Eu não consigo ficar calado observando pessoas terem atitudes que contrariam a vontade de Deus, como se não fosse comigo, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque a revelação de Deus nos leva a um reposicionamento diante de Deus. E quando nós nos reposicionamos, nós tomamos também uma nova atitude diante de todas as convicções da vida. Queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens. E na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 5 desse terceiro trimestre de 2024. A você que é nosso professor, nós estamos aqui para ministrar a aula, mas também lhe dar subsídios para ministrar a lição na sua igreja. Lição de número 5, do dia 4 de agosto de 2024. O título da lição é A Revelação de Deus confronta o secularismo. O que é confrontar? É combater, é se colocar contra. Às vezes a gente tem medo. Mas eu vou me colocar contra isso? Meus queridos, se fere princípios da palavra de Deus, se vai de encontro à vontade de Deus, vai de encontro à nossa vontade. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu falo no contexto de família o seguinte: o negócio é esse da pessoa ser inimiga das minhas filhas, dos meus filhos e serem meus amigos. Não, mas é inimigo do meu filho. Não, se é inimigo do meu filho, é meu inimigo também. Se é inimigo da minha esposa, é meu inimigo também. Se opõe à minha família, se opõe a mim. Como crentes, nós precisamos definir isso na nossa mente. Se opõe a princípios da palavra de Deus, se opõe à vontade de Deus, e pra gente tá tudo bem, não, tá tudo ok. Não, não. Nós precisamos respeitar a dignidade humana, mas precisamos confrontar aquilo que se opõe à vontade de Deus. O texto principal da nossa lição está em Daniel, capítulo 2, e versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Daniel, capítulo 2, e versículo 19. Então foi revelado, Deus descortinou, trouxe à mente de Daniel aquilo que era impossível ele saber se não fosse a revelação de Deus. Resumo da lição: o sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. Nós vamos aprender na aula de hoje que sonho que Deus deu a Nabucodonosor e que ele se esqueceu e Deus revelou a Daniel foi um sonho que mostrou transições de impérios mundiais. Transições de impérios mundiais. E este sonho mostrou essa estrutura do mundo sobrenatural. Por quê? Porque nós vemos acontecer coisas aqui na Terra e pensamos, não, isso é coisa comum, isso é coisa natural. Tudo o que acontece no mundo natural ou é um reflexo do mundo espiritual ou tem reflexo no mundo espiritual. Eu vou repetir isso para você não se esquecer. Tudo o que acontece no mundo natural ou é um reflexo do mundo sobrenatural ou tem um reflexo no mundo sobrenatural. E nós precisamos entender isso. Precisamos ter uma visão mais espiritual das coisas, porque só assim nós vamos realmente trilhar um caminho onde Deus é o Senhor da nossa vida e onde nós teremos também um melhor aproveitamento dessa vida cotidiana. Texto bíblico da nossa lição em Daniel, capítulo 2, versículos 1 ao 5. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber
O sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Ou seja, o rei sonhou, esqueceu o sonho, queria que esses magos, encantadores, essas pessoas que interpretavam o sonho, interpretassem, mas antes eles tinham que contar o sonho para ele, que automaticamente ao contar ele lembraria, e eles dariam também a sua interpretação. E eles disseram, se você ler todo o texto do capítulo 2, eles disseram, ó, o que o senhor está pedindo, rei nenhum nunca fez, é impossível que seja feito. Ele falou, ok, mas se vocês não fizerem, vocês serão mortos, serão despedaçados, e as casas de vocês, as famílias de vocês também serão destruídas. Então, eles ficaram perplexos e Daniel foi chamado. Então, Daniel chamou os seus 3 companheiros, Misael, Ananias e Azarias, colocaram em oração e Deus revelou o sonho a Daniel. Então, esta é a trama desta nossa lição de número 5. Primeiro ponto, o sonho perturbador do rei. Primeiro parágrafo, um sonho esquecido. É claro que aqui tem toda uma ação de Deus, é claro que aqui tem toda uma situação que Deus estava gerando a fim de que Daniel pudesse ser colocado numa posição de destaque na Babilônia. Nosso escritor nos diz que, para a nossa cultura, esse tipo de esquecimento é comum, mas na superstição oriental da época era considerado um mau presságio, indicando a ira das divindades. Eu acredito que o rei se esforçou ao máximo, não conseguiu lembrar. Então, na cabeça dele é o seguinte: as divindades estão iradas e eu preciso saber do que se trata. Eu preciso saber do que se trata. Isso na cultura pagã. E eu faço questão de observar aqui o seguinte: Deus estava mais uma vez usando a cultura pagã para cumprir os seus propósitos. Ou seja, Deus está sempre no controle de toda a história. Sempre. Outra coisa que eu quero grifar aqui é que essa exigência era uma exigência incomum e parecia absurda, quase como uma brincadeira cruel, pois se não fossem capazes de atendê-la, seriam condenados à morte. É o que eu disse. O rei falou: sonhei, não sei o que sonhei, esqueci do sonho, estou perturbado, eu quero que vocês interpretem o sonho. Tá, conta o sonho pra gente então, senhor rei. Não vou contar, eu esqueci, não tem como saber, vocês precisam me contar o sonho e também a sua revelação. Olha, não podemos desesperar. Quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Tem coisas que Deus faz e que parecem ser coisas ruins, mas é uma ação de Deus para cumprir a sua vontade. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a impotência humana. Olha, o que os caldeus afirmaram? Eles viram a sua impotência. Ó. Eles afirmaram que nenhum ser humano comum seria capaz de realizar tal feito e que nenhum rei, por mais poderoso que fosse, havia feito uma exigência tão extraordinária. Então Deus agiu de forma que os levou a reconhecer as suas limitações. Ó, isso aqui é impossível. Ninguém nunca fez isso. É impossível que um ser humano comum atenda isso que o senhor está pedindo. Sempre que for impossível que um ser humano comum atenda algo, nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus que não é comum, é um Deus incomum. E ele pode agir na nossa vida a fim de nos fazer agir, a fim de nos fazer executar aquilo que ninguém jamais fez. Isso é muito importante, principalmente para os jovens entenderem isso na sua juventude. Deus é capaz de te fazer ir além. A ação do Espírito Santo na sua vida
pode te levar a lugares que você nunca alcançou. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, Daniel é chamado. Daniel é chamado diante de uma crise iminente, ou seja, prestes a acontecer, em que suas vidas estão em perigo. O que passaria por suas mentes? Uma coisa é certa, eles não entraram em pânico. Mesmo cientes do risco, eles não permitiram que o medo exagerado e paralisante os dominasse. Diante de situações adversas, não permita que o medo te paralise. É comum ter medo. E o medo, ele é uma válvula de proteção do nosso inconsciente, do nosso organismo. Agora, por que que o medo toma conta de nós? Porque nós não o controlamos. E às vezes perdemos esta confiança de que Deus realmente está no controle. O medo, quando o medo chega nesse patamar, é o que nós chamamos de medo paralisante. E ele, então, realmente é prejudicial. Eu escrevi aqui que a convicção espiritual ajuda a promover equilíbrio mental. Se nós sabemos, o Senhor está conosco. O salmista diz assim: o Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. Então, a convicção espiritual ajuda a promover equilíbrio mental. Segundo parágrafo da nossa lição, a conduta de Daniel e a interpretação dos sonhos. As atitudes de Daniel, primeiro parágrafo. Segundo ponto, a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. Primeiro parágrafo, as atitudes de Daniel. Ao tomar conhecimento da sentença, Daniel adota algumas medidas. Vamos lá, qual foi a primeira medida que Daniel adotou? Em primeiro lugar, ele buscava compreender melhor o que estava acontecendo, usando sabedoria e bom senso ao conversar com Arioque, oficial do rei. Ou seja, Daniel, ele tinha essa forma inteligente de se portar. Eu falo que nós precisamos ter inteligência para transitarmos em todos os ambientes que estamos. Então Daniel chama Arioque e fala: rapaz, por que você está com pressa de matar o pessoal? Calma aí, rapaz. Calma aí. Dá um tempinho pra gente, nós vamos resolver essa situação. Então ele consegue se posicionar. Em segundo lugar, ó, aí na sua tela, em segundo lugar, ele vai ao rei e solicita mais tempo. Nem sempre as questões se resolvem rapidamente e nem sempre Deus age de imediato. Além disso, o fato de o pedido ter sido aceito demonstra que Daniel era uma pessoa de palavra e não estava simplesmente adiando o problema. Ou seja, Daniel, ele sabe como se posicionar também diante do rei. O rei também estava sem esperança, é claro, e o rei viu nas palavras de Daniel uma esperança para resolver o problema. Em terceiro lugar, aí ó, na sua tela, ele compartilha a situação com seus amigos. Olha, nós precisamos de amigos com os quais nós podemos compartilhar situações adversas e eles vão se posicionar ao nosso lado em oração para ajudar a resolver o problema. Ele compartilhou com seus amigos. E esse destaque é importante, termos amigos não só para os momentos de diversão, mas para os momentos de intercessão e apoio mútuo. Em quarto lugar, eles oram pedindo misericórdia. Eles oraram a Deus, pediram misericórdia ao Senhor para que o Senhor realmente lhes atendesse. Então perceba que, em vez de desespero, eles se voltam para o Senhor, reconhecendo que somente Ele é capaz de salvá-los. Ou seja, eles estão posicionados, têm uma mentalidade tranquila e conseguem encarar aquela situação de forma pacífica. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos.
Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Deus atende a oração. Segundo parágrafo do terceiro ponto, Deus atende a oração. E aí, nós vamos entender aqui que o nosso escritor nos põe que, como resposta à oração desses jovens, Deus revela um mistério a Daniel em uma visão durante a noite. E a seguir testemunhamos as nobres características desses jovens, exemplar em sua conduta. Primeiro, gratidão. Primeira coisa, gratos. Gratidão é algo muito importante. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz assim: sede agradecido, em tudo sede agradecido. Eles então têm gratidão, expressam essa gratidão, exaltando a soberania e a bondade de Deus. Segundo, bondade. Ao comunicar a revelação ao oficial encarregado, Daniel intercede pela vida de todos. Perceba que Daniel não está assim: Deus mostrou para nós, então agora mata todo mundo e preserva a gente. Daniel diz não, que a vida de todos seja preservada. Humildade. Diante do rei, Daniel faz questão de enfatizar que há um Deus nos céus e ele é capaz de revelar todos os segredos. Daniel sabe que Deus faz, mas ele não chama. Ele podia, né? Eu vou até grifar aqui, porque é algo que o nosso escritor propõe. Ele podia se vangloriar. Ele não se vangloria, nem busca se mostrar superior. Pelo contrário, atribui o mérito a Deus. Todo o mérito a Deus. Tem gente que Deus faz através da vida dele e o mérito ele quer para ele. Não, viu o que eu fiz? Você viu? Eu sou isso mesmo? Eu faço. Não, meu irmão. Foi Deus que fez. Glórias a Jesus. Eu aprendi a dizer isso. Glórias a Jesus. Eu aprendi que a alegria pode ser nossa, mas a honra e a glória pertencem ao Senhor. Então essas características, gratidão, bondade e humildade, são características muito importantes na vida de Daniel, Misael, Ananias e Azarias e que devem estar também na nossa vida. Terceiro parágrafo, a interpretação e a recompensa. A interpretação e a recompensa. O nosso escritor nos diz aqui que, após a explicação, o rei reconhece a veracidade, a verdade da revelação, diz que o Deus dos jovens hebreus é o Deus dos deuses, diz que ele é o Senhor dos reis, ou o Senhor
dos senhores. Então perceba que o que Daniel faz, a atitude de Daniel, a convicção de Daniel, a fé de Daniel, a busca de Daniel e aquilo que Deus faz através de Daniel, gera glorificação do nome do Senhor. Faz com que o nome de Deus seja engrandecido, meus irmãos. Nós precisamos o tempo inteiro fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido. Tem um texto na Bíblia que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Quando o nome do Senhor é engrandecido através da nossa vida, o Senhor se agrada das nossas atitudes e então ele nos concede o seu favor. Outra coisa que eu marquei como muito importante aqui, ó, os servos de Deus podem alcançar posições de destaque na sociedade pela excelência de seus trabalhos e obediência à vontade do Senhor. É desejo de Deus nos exaltar. Deus falou com Josué, ou nos engrandecer. Deus exalta o nosso nome, mas Deus nos engrandece. Deus exaltou o nome de Abraão. E Deus disse a Josué: hoje te engrandecerei diante de todo este povo, para que eles saibam que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Deus tem prazer em nos engrandecer diante das pessoas. É isso, meu querido. No seu trabalho, na sua faculdade, Deus tem prazer que você seja o melhor. Melhor. Por quê? Porque quando as pessoas te virem como o melhor, elas vão glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque Ele é Deus dos deuses, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Terceiro ponto da nossa lição e último ponto: a revelação de Deus em tempos de secularismo. Revelação de Deus em tempos de secularismo. Primeiro parágrafo: a infalibilidade da palavra de Deus. E aí o nosso escritor, são assuntos que nós estamos tratando, principalmente na revista dos jovens, ao longo de vários trimestres, a gente está sempre fazendo esse tipo de abordagem. Ó. Estamos diante de uma das mais notáveis profecias que se cumpriu na história. Uma referência aos impérios que vieram logo depois do Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. O livro de Daniel, ele foi muito testado para ser aceito no cânon do Antigo Testamento, porque tem profecias que se cumprem de forma tão clara, tão idêntica e tão assim, ipsis literi, ou ao pé da letra. Ipsis literi é uma expressão latina, quer dizer ao pé da letra. Tem profecias em Daniel que cumpriu tão ipsis literi, começou a se questionar: peraí, mas será que isso não foi um acréscimo que foi feito depois de o cumprimento? E aí foram observando os textos escritos e promovendo datação dos textos e perceberam que eram textos fidedignos. Esses impérios deixaram, ó, esses 4 impérios mundiais, ó, Babilônia, Média e Pérsia, Grécia e Roma. Esses 4 impérios mundiais deixaram grandes legados para a humanidade. A Babilônia deixou para a humanidade um legado que não é tão legado assim. A gente fala como legado porque foi algo deixado. Tudo que nós temos de esoterismo no mundo hoje. A Babilônia era muito mística, esotérica, então deixou esse legado. A Média Pérsia deixou um legado ético da palavra. Façamos o edito conforme dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então toda a ética que nós temos hoje é um legado do Império Medo-Persa. A Grécia deixou um legado filosófico. Tudo que nós estudamos de filosofia desde os primeiros anos da educação escolar até os cursos superiores e pós-graduação, enfim, são a filosofia grega. E o Império Romano deixou um legado bélico. Tudo que nós conhecemos de guerra, guerrilha, contra-guerrilha, de tudo que é voltado para a guerra é um legado do Império Romano. Então, esse sonho que Deus deu a Nabucodonosor, que ele esqueceu e que Deus revelou a Daniel e deu a interpretação, faz um retrato, um relato fiel dessa sucessão de impérios mundiais que tiveram no mundo. E é claro que tem outras interpretações também que não vêm ao caso nesse propósito. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o secularismo racionalista. Está aí na sua tela, então, o secularismo racionalista. E o nosso escritor nos propõe que, gosto de fazer em alguns casos aqui, ó, esse episódio coloca em discussão no mundo atual a existência de um tipo de revelação além da revelação humana.
É claro que para aqueles que não entendem, isso é loucura, né? Para eles tudo é humanismo. Vivemos esse humanismo. Mas nós sabemos que há uma revelação que está acima desse secularismo racionalista. Deus é capaz de nos fazer entender e nos posicionar diante das circunstâncias que nós vivemos no mundo. Terceiro e último ponto da lição, que é o terceiro parágrafo do terceiro ponto, a revelação e o sobrenatural. A revelação e o sobrenatural. O nosso escritor diz que quando Deus revelou o assunto a Daniel, não suspendeu o uso da razão por parte do jovem. Então, uma coisa é revelação, algo sobrenatural que não exclui o nosso pensamento, não exclui o nosso intelecto, o nosso raciocínio. Eu gosto sempre de dizer que Deus nunca põe ninguém em transe. Tudo que Deus faz enquanto estamos conscientes. Quem toma, quem se apodera de uma pessoa, que a pessoa fica possessa, são demônios. Deus não. Deus se apodera da pessoa, mas Deus não exclui o intelecto, o raciocínio. E a Bíblia nos diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Porque enquanto Deus está nos usando, nós temos consciência total disso. E é preciso ter uma boa compreensão disso para a gente não doutrinar coisas contrárias à palavra de Deus. Ó, lá, deixa eu grifar tudo aqui. Nós vamos finalizar a aula tratando disso aqui. Ó. Sem abrir mão da revelação, o crente faz uso de uma racionalidade concedida por Deus. O mesmo Deus que revela é o Deus que nos dá condição racional, intelectual, para pensar, para ponderar as coisas. Então, sem abrir mão da revelação, o crente faz uso de uma racionalidade concedida por Deus que opera em um nível além da compreensão humana. Deus nos faz compreender coisas além da compreensão humana. O salmista, me foge a memória agora qual o salmo, mas ele diz assim: sou mais sábio do que os meus mestres, só porque eu amo a tua palavra. Olha, é uma racionalidade que não negligencia o sobrenatural. Ou seja, a gente é tão racional que a gente entende que existem coisas que estão além da racionalidade. Então, é uma racionalidade que não negligencia o sobrenatural, pois tem a certeza de que Deus está agindo no seu próprio mundo criado. Deus age no mundo que ele criou. Salmo de número 24. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor é dono de tudo, ele age do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e abre o nosso entendimento para compreender. Deus te abençoe, um grande abraço, e esse aprendizado dessa lição fique vívido na sua vida, jovem, que está aí na faculdade, que está estudando, estude mesmo, busque conhecimento, faça pós-graduação, doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, vai embora, estude mesmo. Exercite a intelectualidade que Deus te deu. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores.